Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Este é o canal que passa o conhecimento das Escrituras. Já agradeço a todos os queridos irmãos que se inscreveram. Agradeço também a todas as visualizações. Agradeço a todos os joinhas. E se você sentir seu coração, fique à vontade para se inscrever. É fácil, é de graça. É só você tocar nessa letrinha vermelha e você passa a estar inscrito nesse canal. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre. Nós voltamos com um tema novo, um tema muito polêmico, muito ensinado há décadas, há anos, por várias religiões no mundo, principalmente no Brasil, no nosso país. E eu peço aos queridos irmãos que os irmãos tirem as suas próprias conclusões com sabedoria, lendo, buscando, acompanhando as escrituras, acompanhando parte por parte, porque para nós que estamos aqui desse lado, não é fácil estar ensinando, porque nós temos que ter muita cautela, temos que ler, temos que buscar, temos que ler o texto e contexto. Não podemos ler somente um versículo isolado, porque a gente passa a ler um versículo isolado somente quando nós está aqui ensinando. Mas antes de nós ensinar, nós temos que ler o texto e o contexto para nós entender o que o autor quis dizer, o que o autor ensinou, o que ele interpretou, qual foi a sua interpretação. Então voltamos com um novo tema. Convido você e a sua família a estar participando para fazer esse canal crescer espiritualmente aqui pelas plataformas digitais. Eu sou Fernando Pereira Batista, junto com o canal Yahushua Reina para Sempre. Estamos começando mais uma série de vídeos por tema, pelo ensinamento, quem são os demônios da Bíblia, da sua Bíblia, da minha Bíblia. Porém, nós vamos usar bastante aqui Codex, a Bíblia Codex original. Vamos ler também a tradução de João Ferreira de Almeida. Vamos falar algumas palavras gregas, porque nós não estudamos grego, não sabemos nada de grego, nem de hebraico, nem de aramaico. Sabemos um pouquinho do português Brasil e olhe lá. Estamos aprendendo também. Não sou professor, não sou teólogo, somente sou um instrumento para estar aqui nas plataformas digitais, levando de graça esse pensamento que eu penso, o que eu entendi para os irmãos, e que os queridos irmãos tirem as suas conclusões acompanhando as escrituras, o texto e o contexto. Eu já falei que não é fácil nós estar aqui ensinando, porque nós temos que ler texto e contexto antes de nós estar aqui ensinando, porque quando nós lemos, gravando o vídeo, e lemos somente o versículo, porque eu já li pessoalmente o texto e contexto e entendi o que o autor falou, o que o autor quis dizer, o que ele entendeu, qual foi a interpretação do autor. Porque se eu pegar um versículo isolado, isso torna texto fora do contexto, e aí se chama pretexto. Então é um assunto muito relevante. Peço aos queridos irmãos paciência, peço aos queridos irmãos fé, sabedoria, para estar entendendo esse ensinamento aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Jesus reina para sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista, que passo o ensinamento das escrituras, chamada canônicas, chamada apócrifas, e sabemos que a Bíblia, a segunda Bíblia, ela não está mais aqui nesse papel.
a segunda Bíblia, falando assim, esse conjunto de livro, ele não é mais matéria. Ele passou a ser chamado segunda Bíblia invisível, dentro de nós, dentro da nossa consciência, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. A Bíblia espiritual, a lei espiritual. Agora, a Bíblia que estava sobre a pedra chamada Lei de Moisés, aquela lá, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o final da lei foi quem? Foi Cristo, foi Jesus, foi Yahushua. Aquela lei de Moisés, mandamentos, né, festas cerimoniais, aquelas festas, aquela lei que estava sobre as pedras do testamento, esta acabou mesmo. Por quê? Porque o final foi Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Então a lei física terminou. A mesma foi tirada da pedra, foi trazida, colocada dentro de nós, de cada um de nós que somos morada, casa de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, quem são os demônios da Bíblia? Vai ser uma série de muitos vídeos. Eu peço aos irmãos que acompanhem parte por parte, para que os irmãos possam estar entendendo os ensinamentos, para que os irmãos não fiquem com nenhuma dúvida, para que possamos levar e aprender também o melhor ensinamento da Bíblia. Então, eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos entender aqui já, para nós entender o futuro, nós temos que ir para o passado. Para nós entender a segunda Bíblia, nós temos que entender primeiro a primeira Bíblia. Temos que aprender a lei. Não podemos chegar aqui e falar que nós estamos no fermento, porque muitos ensinam falando que nós estamos na lei. Não. A lei, nós não estamos mais na lei, mas a lei está dentro de nós. A lei é espiritual, tirada em pedra e colocada dentro de nós, como eu já falei outrora. Então, não existe mais aquelas pedras, não existe mais festas cerimoniais, não existe mais hebreus, não existe mais tribos. Existem os títulos de judeus, existem as réplicas, existe o Estado de Israel, existe o título de judeus sionistas, mas não são aqueles judeus, esses que ficaram registrados na Bíblia. Mas este é outro assunto. Então nós vamos dar continuidade mostrando a vocês um pouco dessa palavra, da história da Bíblia, que tem por título Quem são os demônios da Bíblia. A palavra demônio é uma palavra que ficou muito falada há muito tempo, há décadas, há anos, que muitas vezes foi personalizada por um monstro na Idade Média, foi personalizado essa palavra chamada diabo, essa palavra chamada Satanás, esse título, essa palavra que não é um nome, é um título, como título também Deus, a palavra Deus no português Brasil, a palavra Deus é um título, a palavra Satanás é um título, a palavra diabo, no latim, nós conhecemos como diabolos, no latim, aquele que tem a função de acusar, o acusador, como nós já aprendemos. Então,
Demônios, muitas vezes, Colombo, os filmes de Hollywood, têm personalizado e feito um monstro, um ser de chifres, de tridentes, de roupas. Mas aqui nós, no canal Yahushua Reina para Sempre, vamos mostrar quem realmente são, quem foram os demônios tão falados pela teologia moderna, pelos teólogos, e vamos estar decifrando para vocês. Tá bom, meus amados irmãos? Fiquem à vontade para comentar. Primeiro, Deus, para nós entender um pouco quem são os demônios, vamos ter que estar afirmando, batendo na mesma tecla, quem é um pouco Deus. Quem é esse Deus? Então vamos lá. Primeiro, Deus é dualidade nesse crivo que vivemos na Terra, na matéria, no mundo temporal. Ele é crivo aqui. Aqui ele conhece o bem e ele conhece o mal. Esse é o primeiro ponto. Muitos dizem que ele é crivo. O que é crivo? Uma escola que passamos, que vivemos, que encarnamos. A palavra crivo. Ser crivado, ser testado, conhecer o bem, conhecer o mal, estudar. Esse é o crivo, a palavra crivo. Muitos dizem, ensinam que por 7 milênios ele conhece o bem e o mal, mas que depois dos 7 milênios ele vai somente conhecer o bem. Muitos entendem dessa forma. Vamos para frente. Segundo, no próprio judaísmo, é bem claro, meus queridos e amados irmãos, que Satã, nas histórias, na primeira Bíblia, na lei de Moisés, no tempo dos fariseus, dos escribas, no tempo de Jesus de Nazaré, dos celotes, dos saduceus, aquele povo, nossos ancestrais, no próprio judaísmo, está bem claro que eles lá falavam que Satanás era o próprio ego. Que era Satã, que era o ego. Que não era um ser espiritual. Não era um ser de tridente. Não era o ser que rebeliou contra Deus. Que passou a ser inimigo de Deus. Que Satã não caiu do céu. Um anjo caído que se rebeliou, que quis tomar o lugar de Deus. Essas histórias que eu estou falando agora foi contada, escrevida pelos cristãos há 2000 anos, ou menos de 2000 anos. Eles contam e personalizaram esse monstro como o diabo, como o ser do mal. Mas dentro da primeira Bíblia, a palavra Satã, adversário, obstáculo para os judeus, os demônios são, olha só como isso é bem claro. No próprio judaísmo está claro que Satã era o ego do homem, era o eu do homem. Os demônios são os netos de Deus. Vai prestando bem atenção, meus queridos irmãos. Os demônios da Bíblia, quem são? Os demônios da Bíblia são os netos de Deus, isto é, filho dos filhos, como revelamos no canal Yahushua Reina para Sempre. Demônios, quem são os demônios da Bíblia? São filhos dos filhos de Deus. São as emanações, as criações de Deus.
tanto que conhece o bem e tanto que conhece o mal. Então, no próprio judaísmo, o apóstolo Paulo, principalmente, que muitos gostam de falar do apóstolo Paulo, que ele foi o revelador da graça, que ele era o dono da graça, que para ele Deus revelou a graça, ele sabia que os demônios eram os filhos dos filhos de Deus, como exemplo. O que é filhos dos filhos de Deus? São, materialmente, literalmente falando agora, como netos de Deus. Estes são os demônios da Bíblia. E nesse segundo tópico, nesse segundo lugar, eu quero já começar mostrando a vocês na Bíblia, no livro do começo de Gênesis, capítulo 6. Depois eu vou dar continuidade no terceiro tópico. Capítulo 6, versículos números 2, os irmãos podem acompanhar. Esta aqui, muitos teólogos leem, releem, mas interpretam como os filhos de Sete, interpretam literalmente os filhos, como eu também entendia pela teologia, que dizem que aqui é um capítulo, um versículo muito difícil para a sua própria interpretação, mas não é, meus amados, é só nós prestar atenção que os filhos de Sete eram os anjos, chamados filhos de Deus. Mas vamos entender categoricamente esse versículo, esse capítulo. O capítulo 6, versículo 2 diz assim, acompanhe, pega a Bíblia, fica à vontade. Diz assim, e aconteceu, versículo 2, vamos ler do versículo 2. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 3. E então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus está falando aqui da matéria, que o homem era carne, que ele só poderia viver 120 anos, porque ele ia tirar o espírito dele da matéria, da vida do homem. Então, quando nós ensinamos, que nós não temos espírito, quando nós ensinamos aqui nas plataformas digitais que não temos espírito, é um grande erro, que Adão não tinha espírito. É um erro, é um equívoco de ensinamento. Por quê? Ele diz que o espírito dele não poderia estar com o homem, porque os dias de vida dele seriam 120 anos, porque nesses 120 anos eles iam viver até eles entrarem na arca. Depois que eles entrassem na arca, viria o dilúvio e o espírito seria retirado. Foi o que aconteceu. Versículo 4. Preste bem atenção agora no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis. Havia naqueles dias gigantes na terra. Então, preste atenção. Já havia gigantes na terra. Antes dos filhos de Elohim, que eram os netos de Deus. Olha, já temos revelação. Já tinha gigantes, já existia gigantes na terra antes que os filhos dos filhos de Elohim coabitassem com as filhas dos homens. Vamos prosseguir? Havia já naqueles dias gigantes na terra. E também depois. Então, duas revelações. Havia gigantes, os descendentes de Sete,
os descendentes de Caim estavam lá. Os descendentes que praticavam o bem, os descendentes que praticavam o mal já existiam. E aqui eles já eram gigantes. Aí vem as grandes contradições de ensinamento, de polêmicas, de teologia, dos teólogos, dos doutores, dizendo que essa palavra gigante refere-se somente ao corpo físico. Outros refere-se a anjos caídos. E aí eles procuram o hebraico, procuram o indígena, procuram o grego, os Nephilims. Mas até aqui, quando eu creio que Moisés está narrando, ele não está falando ainda sobre Nephilims. Ele está falando sobre os descendentes de Caim, os descendentes de Abel, porque no Codex diz que Abel também deixa descendentes, e está falando também dos descendentes de Caim, Abel e Sete, os filhos de Adão e Havá, filho de Adão e Eva. Eles tinham uma estatura no corpo, eles eram diferentes. Antes do mundo, antes do dilúvio, os corpos dos homens, eles tinham uma estrutura muito maior. Por quê? Porque quando Deus criou Adão, criou Eva, eles foram feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Então, eles cresciam bastante mesmo. Segundo o historiador, diz que aqueles homens antes do dilúvio, os descendentes de Adão e Eva, tinham 3 metros de altura. 3 a 4 metros de altura. Assim, descendente de Sete. E aí o escritor é bem claro dizer, já existiam. E depois também, depois já existia, e antes já existia, ali que eram os filhos de Sete mesmo. Ali eram os homens mesmo. Ali eram os homens. Está correto o que nós estamos lendo e ensinando. Mas, olha só, havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens. Eles existiam antes e existiam depois. Isso está bem claro, meus queridos irmãos. É bem fácil para nós entender isso aqui. E delas geraram filhos. Agora, quando estes Elohims, preste atenção, agora vai entrar algo espiritual. Nós falamos que os descendentes de Adão e Eva, eles tinham uma enorme estatura. Mas quando os filhos de Deus conhecem, têm relação sexual com as filhas, dos homens, bem claro, NS, filha dos homens, descendentes de Adão e Eva, de Sete, de Abel, de Caim. Agora, estes filhos de Deus, eles são Elohims, eles são deuses. Eles são agora Nefilims, aqui filhos dos filhos de Elohim. Aqui é deuses. Elohim é deuses. Aqui os Elohims, que muitas vezes foi traduzido para anjos, os anjos, né? Os mensageiros. Muitas traduções de João Ferreira de Almeida, mas no Codex é deuses, emanações. Deus é 72 emanações. Deus é plural. E esse Nefilims, nós vamos aprender
aqui pelo canal Yahushua Reina para Sempre. Vamos prosseguir lendo e você vai entender perfeitamente por que eles se relacionaram com os descendentes de Caim, de Abel, de Sete, se relacionaram com os filhos de Adão e Eva. Terceiro, estamos chegando já a 30 minutos. Os nefilins que escolheram mulheres, filhas dos homens, para relacionar, que eram os tipos netos de Deus, muitos entendem, chamam de mensageiro, anjos espirituais. Terceiro, os Elohims, eles existem para acelerar as escolhas más dos homens, filhos de Caim, aqueles que aqueles que dão a legalidade ao mal, que é chamado de diabo. Quando nós lemos bem, é Deus. Quando nós lemos mal, é o diabo. Então, os nefilins, que são Belai Elohims também, que são os netos, literalmente, de Deus, aqueles que desceram, como é falado no livro de Enoque, chamado Apócrifo, que desceu no Monte Hermon, como eu já ensinei aqui no canal, você pode estar lendo, cerca de 200, criações de Deus, tocaram no Monte Hermon. Eles vieram para colocar a semente no ventre daqueles filhos dos homens maus. E nós, olhando bem a Bíblia, com cautela, com aquele que praticava o mal, os Elohims, eles existem, eles vieram para acelerar a maldade dos filhos de Caim. Eles se relacionaram não fisicamente, preste bem atenção, meu irmão, eles não se relacionaram fisicamente como homem e mulher. Essa aqui é outra revelação que eu vou deixar aos irmãos, para vocês tirarem as suas dúvidas. Eles não se relacionaram como um homem e uma mulher comum se relacionam, com sexo. Não. Como ensinam aí, né? Pênis com vagina, vagina com pênis. Não. A Bíblia, ela traz uma revelação profunda sobre esse assunto. Quem são os demônios da Bíblia? Para que? Quem são os nefilins? Quem foram os gigantes? Então, quando nós olhamos a Bíblia com cautela, com cuidado, quando nós vemos o nascimento, a criação de Adão e Eva, quando nós vemos o nascimento de Caim, quando nós vemos o nascimento de Abel, um com a semente boa, o outro com a semente ruim, um com a semente do bem, o outro com a semente do mal. Quando nós vemos a dualidade na Bíblia, a gente entende que a semente foi colocada dentro daquelas mulheres, filhas dos homens, descendentes de Caim, que estavam praticando o mal, que escolheram o mal. Eles existem para acelerar as escolhas más dos homens. Elas, as mulheres, filhas dos homens, filhas de Caim, estavam escolhendo, praticando o mal, fazendo toda a maldade, buscando o mal, buscando o ocultismo, buscando toda a maldade que existia naquela época. Elas estavam nas piores práticas de feitiçaria. Por isso que o livro de Enoque diz que os anjos vieram e ensinaram elas a fazerem
o ocultismo, a pintar as sobraceiras, que eles chamam de apócrifo, ensinaram elas a fazer magias, ensinaram elas a praticar o mal. Por quê? Porque elas já estavam praticando, dando legalidade ao mal. Então Deus, meu irmão, Deus é artista, ele é um artista do universo. É o artista do universo. Porque ele interfere na história sem feri-la, sem ferir a justiça. Por quê? Porque Deus, ele é Elohim, ele é plural. Ele interfere na história sem ferir a justiça, sem ferir o bem. Por quê? Porque o homem dá legalidade ao mal. Se o homem dá legalidade ao mal, o mal vai acompanhar. O mal vai chegar. E aquele que é do bem, que pratica o bem, não vai ser atingido. Deus é um artista do universo. Ele é absoluto. Assim foi Israel. Assim foi o povo de Israel. Assim foi as outras nações que ele criou, que ele fez. Só nós lê Gênesis 10. Que buscou deuses, que criou deuses. Então, as filhas de Caim eram as filhas dos homens poderosos da época. Por isso, homens poderosos, homens de guerra, homens valorosos, porque eram filhos de Caim, filhos de Sete, filhos de Abel, e eles tinham uma estrutura também no seu corpo, no seu hormônio, nos seus corpos também, porque assim foi a criação. Então, nós estamos entendendo um pouquinho de Nefilins, estamos falando dos Nefilins, estamos falando dos Elohins. Elohins é os próprios netos de Deus. É uma espécie de netos, literalmente como nós. E o que eles fazem, Fernando? O que eles fizeram com as mulheres? Eles fizeram sexo como nós aprendemos? Como nós fazemos sexo? Não. Eles vieram para acelerar a maldade das filhas de Caim. O que eles fizeram? Eles colocaram a semente, uma semente, no ventre dessas mulheres. Eles colocaram a semente do mal. Eles colocaram a semente dentro do ventre dessas mulheres, que aquela semente não era boa. Aquela semente ia praticar só o mal. Ia ser do mal. Não é que eles se relacionaram. Que eles colocaram a semente porque eles tinham um corpo diferente. Eles tinham um corpo que não era o dos filhos de Adão e Eva. Eles tinham corpos híbridos. Por isso que na história da Suméria nós vemos aqueles desenhos nas pedras daqueles homens com asas, não é assim? Nas tábuas sumerianas, né? Aquelas naves desenhadas como está nas pedras, aqueles carros de fogo, aquelas naves de fogo que Hollywood quer tentar desenhar de uma forma material, literal, mas aquilo ali é realidade, está escrito, está no registro da Bíblia, meus queridos irmãos e irmãs. Carro de fogo, cavaleiro de fogo, está na Bíblia, está nas Escrituras. Nave. Como foi assim com Elias. Então, os deuses eram os astronautas, como eles ensinam aí. Eles tinham um corpo diferente. Era um corpo angelical, híbrido. E quando eles tocaram a terra, aqui nessa terra física, eles tinham corpos como do homem, filho de Adão e Eva também.
mas eles eram netos de Deus. Eles eram espirituais. Os irmãos estão entendendo agora? Eles eram espirituais. Então, quem são os demônios da Bíblia, Fernando? Os demônios da Bíblia nós vamos descobrir lá na frente, nós vamos chegar, vamos ler, vamos falar sobre o gadareno, vamos falar sobre o jovem que espumava, vamos falar das passagens que Jesus expulsou os demônios, vamos falar dos cultos afros brasileiros, vamos falar muitas coisas maravilhosas que os irmãos irão aprender. Então, aqui, filhos é parte de... Estou terminando já. Filhos dos filhos é parte de... Parte de quem? Parte de Deus. Um exemplo. Filhos de Caim. Parte de Caim. Parte de Caim. Parte do mal. Filho do bem. Filho de Abel. Parte de Abel. Parte do bem. Filho do Fernando. Parte do Fernando. Isso não pode ser, eu estou falando, isso não pode ser entendido biologicamente, mas eu estou falando para ser entendido espiritualmente. Filhos dos filhos de Deus é partes e partes de Deus, porque Deus é espiritual. Então, filhos dos filhos é parte de Deus. Eles eram espirituais, os Nefilins eram espirituais. E os Nefilins, grave aqui, guarde com você, eles não fizeram sexo com as mulheres, como é ensinado há gerações, há anos, como nós fazemos sexos humanos com as mulheres. Eles, o próprio Criador, colocou a semente dentro do ventre daquelas mulheres que era anti-Maria, que praticavam o mal, não escolheram praticar o bem, escolheram o mal, e eles vieram para acelerar aquilo que nós já lemos, a maldade delas. Por isso que veio o dilúvio sobre a terra, porque a terra, a mesma, encheu de maldade, está escrito. Não é assim? Isso foi real, isso existiu. Já aprendemos um pouquinho. Agora, quarto, espíritos de homens mortos não híbridos. Qual espírito não híbridos, como eram os nefilins, dos netos de Deus? O espírito de homens mortos não híbridos é o nosso espírito. É o espírito do ser humano, é o nosso espírito que está dentro de nós, dentro dessa matéria. O nosso espírito é diferente daquele espírito que foi chamado nefilins, que se relacionaram com as filhas dos homens, lá em Gênesis 6, é diferente aquele espírito, porque ele vem diretamente de Deus. Aquele ali é os filhos dos filhos de Deus. Então o nosso espírito humano, o espírito de homens, com E minúsculo, é diferente do espírito dos nefilins. Os irmãos estão entendendo? São diferentes dos híbridos nefilins. Então, o espírito dos filhos de Deus é um. E o espírito nosso humano é outro. Não pode se confundir. Por isso, nessa série, quem são os demônios da Bíblia? Os demônios da Bíblia não é o nosso espírito que se encontra no estado mal, como é ensinado aí, por muitos pregadores da graça, que é um estado mal, é o daimon do homem que está mal dentro dele, que o espírito do homem é mal, que o espírito do homem faz maldade. Espírito humano, ele é perfeito, meu amado. O espírito de todo ser humano, os nossos espíritos, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele está aperfeiçoado. Quinto, vamos prosseguir. Quinto, sim, os daimons, os demônios, existem sim. Eles podem atingir pessoas
incorporar em pessoas para o bem ou para o mal, mediante a troca de benefícios, como essências, aromas, energia do sangue, incorporação, mas como são da parte do Criador, são netos de Deus, filhos dos filhos de Deus, são justos. Você está entendendo, amado? Mas só que eles atuam mais para o mal do que para o bem. Mas eles são justos e eles são atalhos para a destruição humana. Você está entendendo essa revelação? Os daimons, os demônios, eles existem. Mas eles existem? Sim. Eles podem atingir as pessoas? Atingem. Pode incorporar? Sim. Mas eles trabalham por barganha. Eles trabalham mediante a troca. O dá lá e toma cá. Eles trabalham através do quê? Dos benefícios terrenos, materiais, que é incenso, né? Que é aromas, que é energia do sangue, derramamento de sangue, assim como era outrora. Você está entendendo, amado? Então nós aqui acreditamos que existe demônio, sim. Estamos ensinando que os demônios existem e quem eles são. Estamos ensinando quem são os demônios da Bíblia. Os demônios da Bíblia, ele não é um ser espiritual personalizado. Também ele não é o avesso de Deus. Eles são os filhos dos filhos de Deus. Eles são uma espécie de netos. Que todos os espíritos vêm de Deus. Todos. Estou terminando agora. Por que eles atuam, eles existem e eles são justos? Eles existem, eles são justos para atuarem para o bem ou atuarem para o mal através do ego humano, através do diabo humano, através da carne humana. Aquilo que nós lemos aqui, através da escolha, eles servem para acelerar a escolha do mal, assim como as mulheres antes do dilúvio. Olha como a história encaixa certinha. Estou terminando. A história encaixa direitinho. Por quê? O que estava havendo antes do dilúvio? Maldade, ocultação, ocultismo. Eles estavam buscando conhecer aquilo que era proibido para eles. E Deus enviou os seus filhos dos seus filhos para acelerarem o quê? As suas próprias destruição, o dilúvio. Nós vamos prosseguir com essa série. Tem muitas coisas boas, muitas revelações chegando. Nós lemos 5 coisas aqui importantíssimas que eu falei a vocês. 72 criações de Deus, que conhece o bem e que conhece o mal. Então, meu amado irmão, quando nós vê as manifestações hoje, dentro das igrejas chamadas evangélicas, dentro do sistema, até mesmo dentro dos cultos afros brasileiros, nós se perguntamos, será se é uma verdade? Será se existem manifestações de demônios? Será se existem manifestações? Será se isso é demônio mesmo? Eu já tive experiência clara com isso. Eu tive experiência. Mas preste atenção. As manifestações de demônios existem? Existem sim. Mas só que a mesma só existe quando o homem busca aquele mal. Quando o homem busca fazer o mal com o outro, ele paga para fazer. Ele vai lá e paga. Por isso que todo verdadeiro pai de santo e mãe de santo
que eu já ouvi falar, todos eles afirmam em alto e bom som que eles não aceitam de forma nenhuma que aqueles que participam da Umbanda busquem fazer o mal. Por isso existe a magia negra e a magia branca. Eles não concordam, eles não deixam as pessoas buscar esse mal mesmo, para pagar, para matar os outros. Quando as pessoas buscam esses daimon para matar, tirar a vida do outro, lá no centro da Umbanda. E aquilo, Fernando, que acontece dentro das igrejas, aquele cai. Porque essa palavra cair, essa palavra nefilins, tem muitas várias interpretações. Eles colocaram caídos, esses filhos dos filhos de Deus, como muitos chamam de anjos, colocaram como caídos a palavra nefilim. Mas só que a palavra correta no original, no codex, sabe qual é a palavra certa? A palavra nefilins não é caídos. É aquele que faz cair. É aquele que faz cair. Olha que revelação. São os derrubadores. Eles que faziam cair. Este é o ensinamento que eu estou ensinando a vocês no canal Yahushua Reina para sempre. Eles não caíram do céu. Eles faziam as coisas caírem por causa da maldade dos homens. E quando os homens praticavam o mal, eles aceleravam o mal. Foi assim com Caim. Foi assim com seus filhos, que eles chamam de filhos da perdição. Mas não era filho da perdição, eram filhos do mal, da semente mal, da serpente. Você está entendendo, amado, essa revelação? Então preste atenção, guarde com vocês, Elohims, eles existem sim. Não é tudo que é carne. Aqueles acontecimentos que acontecem ali, muitas vezes é hipnose. Aquilo que acontece, eu vou mostrar a vocês, meus irmãos, que é hipnose. E a pessoa que os daimons vêm e atua na vida, incorpora na vida dessas pessoas, eles existem, mas aquelas pessoas que estão mais ali no mal, aquelas pessoas que estão mais na malignidade que existe, que estão praticando todo tipo de maldade, até dentro dos cultos afros brasileiros, eles não aceitam. Você está entendendo, amado? Mas muito que acontece, 50% é hipnose, é o exorcismo. Dentro ali, fazem a mente das pessoas, chamam as pessoas de demônio, de Exu Caveira, e as pessoas passam pelo Exu Caveira, passa por um demônio, passa por um ser do mal, um espírito maligno. Mas só que os daimons, vou terminar agora essa primeira parte, os verdadeiros daimons, os demônios da Bíblia, é os espíritos dos gigantes que viveram na Mesopotâmia. Dos daimons, os demônios da Bíblia, é os espíritos dos gigantes. Não perca essa série no canal Yahushua Reina para sempre. Por isso, que quando uma pessoa estiver endemoniada, você tem que perguntar qual região você vivia na Mesopotâmia, gigante. Se ele não falar, é hipnose. É da carne, é da mentalidade, não é demônio. Vocês estão entendendo essa revelação, meus queridos irmãos? Nós vamos voltar com a segunda parte, mostrando a vocês que Jesus de Nazaré, Yahushua, fora da carne e da matéria, ele parou a relação sexual dos nefilins com as filhas dos homens. Ele chegou e colocou um final, falou para os Elohims, os deuses, parar de colocar semente dentro do ventre das mulheres. E aquela passagem de Pedro, que muitos interpretam de forma errônea, errada, equivocada,
que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Não. A passagem correta do Codex é que ele colocou um fim às relações sexuais dos nefilins com as filhas dos homens. E que depois de milênio, aquelas relações começou a acontecer novamente. Depois de milênio, as relações sexuais começaram a acontecer novamente. Porque eles não têm o mesmo espírito que nós temos. O espírito deles não volta para Deus. Eles são deuses. Você está entendendo, amado? Os filhos dos filhos de Deus são deuses. Eles, depois do dilúvio, eles não voltaram para Deus. Eles ficaram no atemporal. Enquanto nós temos nossos espíritos humanos, nosso espírito volta para Deus, mas eles não. Eles, com seus corpos diferentes, eles voltaram a ter relação, colocar semente de novo no ventre das mulheres. E aí é que nasce gigantes de novo. Por quê? Você está vendo a contradição que é dizer que Deus mandou dilúvio sobre a terra e matou todos os homens, e depois lá na frente Josué, Caleb, está lutando contra gigantes de novo? Eles sobreviveram ao dilúvio? Essa é a revelação do canal Yahushua Reina para sempre. Estou indo. Um abraço a todos, paz e graça.